Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, neste dia em que celebramos a festa da Transfiguração do Senhor, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 2 a 10. Nesse texto temos o próprio mistério da Transfiguração. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Amados e amadas de Deus, o Evangelho coloca diante de nós o mistério da Transfiguração, o mistério que nós celebramos hoje. O Evangelho diz: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João. Quando Jesus toma consigo esses 3 discípulos, quer dizer que é um momento importante no seu ministério, é um momento importante na sua missão. E os levou sozinhos a um lugar à parte, a uma alta montanha. A imagem da montanha. A montanha é o lugar da manifestação de Deus. A montanha é o lugar, se olharmos o Antigo Testamento, é o lugar onde Deus se manifesta. E aí na montanha Deus vai se manifestar com força. O mistério de Jesus vai se manifestar com força. E diz o texto do Evangelho: e transfigurou-se diante deles. A imagem da transfiguração. Jesus se transfigura, Jesus se manifesta na sua realidade mais profunda, Jesus se manifesta no seu ser, Jesus se manifesta na sua identidade mais profunda. E qual é a sua identidade mais profunda? É a de ser filho de Deus, é aquela de ser diante do Pai eterno, filho. E como se manifesta a beleza do ser de Jesus, a realidade mais profunda do ser de Jesus? Diz o texto do Evangelho: suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Jesus se manifesta na sua divindade, na sua beleza, na sua luminosidade, na sua realidade mais profunda de ser filho de Deus. Jesus se manifesta na sua glória. E diz o texto do Evangelho: apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Elias, amados e amadas de Deus, significa os profetas. Ele era protótipo dos profetas no Antigo Testamento. Moisés significa a lei. Estão conversando com Jesus. Significa a lei e os profetas que se cumprem em Jesus. A lei e os profetas que fizeram o seu papel de conduzir o Israel até Jesus. Jesus é o ponto alto das Escrituras. Jesus é o ponto alto do Antigo Testamento. Nele se cumprem a lei e os profetas. Moisés e Elias conversam com
Jesus. E então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ficar aqui está tão bom, uma cena bonita desta. Vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui. O Evangelho diz: Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. E a cena continua. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. O Pai diz do céu quem é Jesus. Jesus se manifesta na beleza do seu ser e o Pai agora diz quem é Jesus. O Pai manifesta quem é Jesus. Jesus é o seu filho amado. E qual deve ser a nossa atitude diante de Jesus? Escutai o que ele diz. Escutar Jesus. Como escutar Jesus? Nós escutamos Jesus através da palavra. Quando lemos a palavra de Deus e principalmente os evangelhos, nós escutamos Jesus, o Filho amado do Pai. Escutar Jesus. E diz o texto do evangelho: de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Não devem contar até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos, até a ressurreição. E o Evangelho se conclui: eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Quer dizer, não sabiam o que significava ressuscitar dos mortos. Contemplemos a beleza da cena da transfiguração, entremos no mistério desta cena, percebamos que as Escrituras se cumprem em Jesus. Jesus é o centro das Escrituras. Ouçamos Jesus, o Filho amado do Pai. Este é meu Filho amado, escutai o que ele diz. Escutemos Jesus hoje, nos deixemos plasmar pela sua palavra, hoje pelo seu Evangelho. Coloquemos no centro da nossa vida, no centro do nosso caminho de fé, os Evangelhos, onde estão as palavras do Filho amado do Pai, onde nós possamos ouvir hoje Jesus que continua a nos falar, Jesus que continua a nos interpelar, Jesus que continua hoje a fazer história conosco. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.